Oi, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu propus um tema para vocês que era de como a ansiedade funciona dentro do nosso cérebro e quais as reações do corpo. A maioria das pessoas que votaram na enquete votaram no vídeo, então eu tô trazendo esse conteúdo para vocês em vídeo. Eu quero falar com vocês desse assunto de uma forma com mais exemplos, de uma forma mais simplificada, porque é um assunto um pouco complexo quando a gente fala desse tipo de assunto a nível neurológico. Então eu vou dar exemplos para vocês entenderem como funciona o nosso sistema de luta ou fuga, para vocês entenderem que a ansiedade inicialmente é um mecanismo de proteção para a gente. E ela, quando em excesso, sim, se torna uma doença, se torna uma patologia. Então eu vou dar exemplos, tá? Para que eu vou tentar simplificar para que vocês entendam melhor como que isso funciona no cérebro. Então imagina, gente, a seguinte cena: tem um gato e tem um rato do outro lado. Imagine que o gato e o rato estão em um campo aberto e esse gato deseja comer esse rato e esse rato, claro, deseja sobreviver a esse ataque desse gato. O que acontece dentro desse campo aberto se o gato começa a correr atrás do rato? O que o rato faz? Corre, obviamente, ele vai disparar e vai correr, vai fugir, né? E é isso que iria acontecer. Agora olha que curioso, se você colocar um rato encurralado em um cantinho e deixar o gato próximo, muito próximo daquele rato, e o rato sabe que não tem para onde correr, a única alternativa dele é lutar. Então a única alternativa desse ratinho é lutar, afinal, instintivamente ele quer sobreviver, né? Então, o que ele faz? Já que ele não tem alternativa de correr, porque não tem saída, ele vai morder o gato para poder sobreviver. E é exatamente isso que acontece quando nós ficamos muito ansiosos, ao ponto que o nosso sistema simpático começa a ser sobrecarregado e acontece ali a hiperestimulação da amígdala. E o que acontece às vezes, as chamadas crises de ansiedade ou, por exemplo, os ataques de pânico, chamados também. Por quê? O que está acontecendo? Na verdade, está acontecendo uma simpaticotomia de forma muito imediata. E essa simpaticotomia está associada a memórias que você já viveu, em algum tipo de cena. Então, se você conhece alguém que já passou por isso, ou você mesmo já passou por isso, por um ataque de pânico, geralmente o que acontece nos ataques de pânico? O coração acelera, a pessoa perde a visão periférica, a pessoa começa a ter foco só em uma coisa. Ela vai perdendo, essa visão periférica, como se ela não soubesse de mais nada que estivesse acontecendo ao redor dela. Ela perde a audição periférica, a audição seletiva. Então, nesse momento, a mão suando, o coração acelerando, hiperventilando. Nesse momento, o que está acontecendo? É muito similar. É basicamente a mesma coisa que está acontecendo com o ratinho quando ele está correndo do gato ou lutando com o gato, ou quando ele está atacando esse gato. Esse, então, gente, é o nosso sistema de luta ou fuga entrando em ação. É o sistema simpático sendo ativado e todos nós precisamos dele para poder sobreviver mesmo. Então não tem nada de errado nisso. Se em algum momento aconteceu alguma cena que você disparou o seu sistema simpático por algum perigo, mesmo que esse perigo não seja real, que ele seja potencial, entenda que essa é uma forma do seu corpo de te proteger.
né? Ou se alguém passou por isso, você explica isso para essa pessoa, você que está vendo esse vídeo agora e está entendendo. O que acontece com a ativação do sistema simpático? É justamente todos aqueles sintomas que acontecem com o ratinho quando ele vai correr, ou quando você vai correr. Então, imagina que você deu de frente com um cachorro e você precisa fugir dele. Então, ele tá atrás de você e você vai ter que correr. Você corre e de repente você pula o muro. E de repente do outro lado do muro você tá seguro. Então você ativou o seu sistema simpático, entrou em simpaticotomia e você correu e você não tá sentindo dor, aí vem a analgesia espontânea. Você naquele momento, a sua respiração, o seu coração, os seus músculos funcionam melhor e aí você pula o muro. Então você passa do outro lado do muro. Então nesse momento você entra em parasimpaticotomia, que é basicamente agora voltar à homeostase, que é basicamente voltar ao natural. Ou seja, se você estava sentindo alguma dor, daqui a pouco essa dor já começa a voltar de novo. Isso é uma forma de ter equilíbrio. Isso é uma forma de manter mesmo a gente vivo. Aí você me pergunta, mas por que, Tassi? Por que eu fico ansiosa quando eu tô no momento que parece que não tem nada acontecendo? Eu tenho um ataque de ansiedade. Por que eu sinto tudo isso? Você me pergunta. E eu te respondo, porque o nosso corpo, ele é expert, ele é um mestre em poder associar as memórias para poder proteger a gente, para nos manter vivos. E então, esse é um mecanismo de sobrevivência. Inclusive, esse mecanismo de sobrevivência, a ansiedade, teoricamente chamada de patológica, quando acontece algum tipo de ataque de pânico, na verdade é um mecanismo de sobrevivência. Quando acontece, é importante entender isso. Um ataque de pânico isolado, ele não necessariamente é um transtorno de ansiedade. Quando acontece uma vez só, pode ser natural, aconteceu algum evento, alguma situação, e de repente é só trabalhar aquela questão que aconteceu e ressignificar essa questão e passa. Para a gente falar dele em um transtorno, ele vai acontecer várias vezes de forma recorrente, para que exista um tratamento em alguns casos. Então é interessante indicar tratamento, é interessante buscar tratamento. Quando realmente isso tem recorrência, para trabalhar questões emocionais, que está por trás disso tudo. E aí faz o quê? Reeducar o corpo dessa pessoa. Aí você me pergunta, mas como assim reeducar o corpo para essa situação? Olha que interessante. Imagina essa cena, imagina a cena do ratinho que eu contei para vocês, nesse momento. Que o rato corre do gato, que ele percebe que se ele tem espaço. Mas se ele percebe que ele não tem espaço, ele ataca o gato. E isso é um mecanismo de luta e fuga, é um mecanismo de sobrevivência. E a mesma coisa poderia acontecer, imagina essa situação, se tem um gato e o rato. Só que dessa vez, o gato está escondido dentro de um buraco. Imagina, e o rato está passando e de repente o gato sai de dentro do buraco e quase pega o rato. Sabe por que o rato não morreu? Sabe por que ele sobreviveu? Porque ele tinha muito bem instalado dentro dele o sistema de luta ou fuga, que permitiu com que ele reagisse instantaneamente, sem precisar pensar. Ou seja, ele não precisou raciocinar naquele momento o que ele ia fazer. O corpo dele já respondeu por ele.
Imagina essa mesma situação com o ser humano. Lá na pré-história, por exemplo, aparecia um tigre dente de sabre. E se essa pessoa tinha que pensar, já pensou se essa pessoa tivesse que pensar, será que eu corro? Será que eu não corro? Não acontecia. O corpo já reagia para essa pessoa já fugir o mais rápido possível. Essa mesma reação, gente, está instalada na gente, em todos os seres humanos. Então, a mesma situação do ratinho, aquela situação onde o gato saiu dentro do buraco e o ratinho fugiu e sobreviveu ao ataque do gato naquele momento. O que acontece se em algum outro momento o rato está passando, ele não lembra que um dia o gato atacou ele naquela situação. Só que um dia ele está passando ali perto de um buraco, e do que ele tem medo? Ele tem medo do gato, ele não tem medo do buraco. Só que o corpo dele registrou aquela memória, que o buraco é de onde sai o gato. Então, naquele momento ele não tá lembrando que é por causa do gato, mas naquele momento ele tá passando e vem no corpo dele uma reação fisiológica que faz o corpo reagir e entrar em estado de alerta. Entende? Disparar o mecanismo de luta ou fuga, ativar o sistema simpático, para que essa pessoa, no caso o rato, entre num mecanismo de sobrevivência. Só que o que pode acontecer nesse momento? Se não está acontecendo nada, o gato começa a pensar, né? Não está acontecendo nada. O que o rato pensa? Eu tô tendo infarto, né? Porque não está acontecendo nada, então eu tô tendo infarto. Não tem gato, não tem nada, né? E o meu coração tá acelerando, tá acontecendo um monte de coisa aqui no meu corpo, mas não tem nada lá fora. Então, deve ter alguma coisa de errado comigo. Então, gente, é isso que acontece num ataque de pânico. É isso que acontece quando a ansiedade tá num estado muito elevado. Então, olha que interessante. A mesma coisa é no ser humano. Se antes aparecia um tigre dente de sabre e a pessoa tinha que fugir desse tigre dente de sabre ou lutar com o tigre ou um leão e assim por diante, com a evolução dos anos no caso, o novo tigre dente de sabre de hoje, o novo leão, não é mais aquele animal feroz, não tem mais unhas, dentes gigante, né? Não necessariamente isso. Hoje esse leão, esse tigre de dente de sabre de hoje em dia, da nossa atualidade, pode ser a prova que você tem que fazer, pode ser uma cobrança dentro do relacionamento, pode ser uma cobrança sobre a expectativa sua sobre as outras pessoas ou das pessoas sobre você. Pode ser outras coisas muito mais emocionais, relacionadas mesmo, gente, a toda a sua história, que traz um peso tão forte quanto aquele leão, quanto aquele tigre dente de sabre, no sentido de ameaça. Porque se em algum momento da vida, se em algum momento da sua vida, você foi muito cobrado, existiu muita pressão, né, em cima de você, de repente você associou essa cena ao local fechado, né, onde você foi cobrado. De repente você começa a associar que aquele lugar fechado é onde está o leão, né? O seu corpo começa a associar. Vocês estão entendendo como o nosso corpo é sábio? E como a ansiedade também existe para nos proteger? Essas mesmas questões que envolvem a perda de controle, teoricamente, elas estão ali para te ajudar a sobreviver. Então, esse é o mecanismo de sobrevivência que foi construído ao longo dos anos. Olha que interessante. Da mesma forma que você cria esse perigo potencial através da sua percepção, das coisas que acontecem no seu corpo também,
a reação do seu corpo começa. Então, a nossa amígdala ajuda, então, a consolidar essas memórias, entende? Não passa de uma forma racional para que você tenha acesso, para que você pense, eu vou ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso. A pessoa perde quase que a decisão de escolha naquele momento mesmo, porque é o corpo querendo proteger a pessoa, querendo proteger a gente. É como se fosse quando alguém te dá um susto e você pula, você grita, ou você corre, ou você reage muito antes de você pensar no que você ia fazer. E isso serve para sobrevivência. Então, o que está acontecendo ali é que o corpo está ativando um mecanismo de sobrevivência. E o mecanismo de sobrevivência é justamente para a gente sobreviver. Então, não tem perigo de uma pessoa morrer no ataque de ansiedade. Entende? Pode morrer, mas não por isso, né? Então, de repente, se ela já tem algum problema, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, o que acontece na ansiedade? Ela tá te preparando para sobreviver. Não tá te preparando para criar um problema no seu corpo, mas sim para te ajudar a sobreviver àquela situação de ameaça ou potencial ameaça. Então, por isso que naquele momento existe uma certa explosão muscular. A perda da visão periférica para que você possa focar. É como se estivesse ali o é tudo é nada, entende? Eu preciso tirar o foco de todas as outras coisas, colocar hiperfoco naquele momento. Então, naquele momento eu vou hiperventilar. Então, às vezes tem algumas pessoas que ficam até tontas de tanta oxigenação que acontece. Porque a pessoa ficou parada, ela não precisou correr, não precisou lutar. Quando ela vai raciocinar aquilo que está acontecendo, ela pode achar que tem alguma coisa errada. Mas é o corpo dela buscando trazer proteção. É o corpo dela entrando naquele mecanismo de sobrevivência. Então, agora que você entendeu isso, é legal que você pode explicar isso para as pessoas também. E também trazer clareza. Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Agora, como lidar? Olha que incrível. Quando a gente ativa o sistema simpático para criar essa ansiedade, vamos dizer, uma ansiedade além do necessário, além do que é necessário com o perigo potencial. O que é um perigo potencial? Lembra? Não importa se o perigo é real de fato, igual aquela ideia de que o ratinho passou, não tinha o gato no buraco, mas mesmo assim ele sentiu tudo aquilo. Então, mesmo que seja um perigo potencial, o corpo já associou aquilo. Então, que seja para vocês imaginarem na vida de um ser humano. Imagina que o corpo já associou tocar o telefone com algo ameaçador. De repente, em algum momento da sua vida, seu telefone tocou, você recebeu uma notícia muito ruim. Então, você associou o toque de telefone com algo ruim, entende? Então, inclusive, pode ser que você, quando toca o telefone, poxa, não quero nem ver. Então, se está acontecendo alguma coisa assim com você, então provavelmente você está se desgastando com uma situação que, na verdade, é potencial ameaçador, de uma experiência anterior, mas que não tem nada a ver mais com a realidade que você está vivendo. Imagina você no relacionamento, no início de namoro, e de repente aquela pessoa que você está se relacionando está te ligando, você fica animada quando o telefone toca. Percebe que a interpretação que o nosso corpo começa a dar para os eventos, as nossas memórias fazem toda a diferença sobre como a gente vai reagir aos fatos. E o que vai ser trabalhado então? É justamente isso, uma nova estratégia para reagir
a esses fatos. E aí você começa a identificar que existem padrões por trás de tudo isso, do que a pessoa traz, do que é realmente a ansiedade. Existem padrões, existem às vezes locais, mas que seja com mais frequência, que acontece essa sensação com mais frequência. Existem estratégias que a pessoa tem para criar mais essa ansiedade. Então, algum pensamento que vem antes, quando tem mais pessoas ou ela está sozinha e assim por diante. Então, percebe que existem alguns padrões por trás e através desses padrões, talvez tenha algum lugar ou algo específico que tem que estar acontecendo. Através dos padrões, então, fica mais fácil de transformar a reação do nosso corpo para criar, então, estratégias mais assertivas. Agora, tem também os casos de ansiedade generalizada, que é como se o seu corpo, estivesse me preparando para me defender o tempo todo, como se eu estivesse com medo, como se eu estivesse em perigo iminente o tempo todo. Então, eu preciso trabalhar essas questões emocionais que podem ter acontecido, seja com questões relacionadas à infância, seja com questões que foram acontecendo durante a vida e foram se sobrepondo uma a outra, que fizeram com que essa pessoa entendesse que tem perigo por toda parte, entendeu? Para poder ressignificar, então, a gente tem que entender isso para poder, então, ressignificar os pilares centrais que estão sustentando a pessoa. Como que eu vou explicar para vocês? A pessoa pode, por exemplo, ter um sentimento de rejeição, então, ou um sentimento de culpa, um sentimento de capacidade, por assim em diante. Então, quando você trabalha esse sentimento que está sustentando os pilares centrais que a pessoa conscientemente chama de ansiedade, então você está trabalhando tudo aquilo que está sustentando essas memórias associadas ao perigo iminente. Gente, então isso é muito poderoso. Então, ao reconsolidar essas memórias, trabalhando com estratégias de ressignificação, onde você encontra pontos da sua vida que podem estar sustentando o que essa pessoa chama de ansiedade, com estratégias mesmo de clareza. Estratégias de clareza, de dar novas estratégias sobre o que ela pode fazer a partir de então para lidar com aquelas crises. Qual será a nova estratégia? Depende do momento. Por exemplo, se a pessoa começa a se sentir ansiosa, começa a sentir crise ou outro tipo de transtorno, de repente, essa pessoa também pode se utilizar dessas técnicas para poder trazer clareza sempre que a pessoa começar a se sentir assim. Então ela começa a pensar nessa estratégia para seguir, de imaginar qual sentimento que está sustentando isso, qual é a emoção que está sustentando isso e ressignificar. Entende? Então, eu quero dar para vocês, no próximo vídeo, estratégias para driblar esse sistema de luta ou fuga. Olha que incrível! E aí a gente consegue entender mais sobre isso e ter mais recursos, inclusive, para lidar. Tá ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!